O ministro Alexandre de Moraes, ele determinou ontem o desbloqueio das contas bancárias do X, que informou ao STF de Alexandre de Moraes que vai pagar as multas, multa não, a extorsão, na verdade, né? Mas vamos chamar de as multas exigidas para voltar a operar no Brasil. Que o povo quer que eu fale dele, professor. Dele quem? Imagina uma cabeça brilhante. Cadê a varinha? Imagina uma cabeça brilhante. Sabe que quando você vai a um show num estádio, se bate o canhão de luz, aquilo alumeia, né? Parece que faz uma aura. Aquela cabeça lustrosa, que ninguém tem coragem de falar. Que a extinta Tupi está aproveitando o assunto de hoje e está continuando, está requentando hoje. E o melhor, com os nossos entrevistados de ontem. Você veja, né? Que situação chegamos. Porque eles não podem falar desta cabeça lustrosa, brilhante. Quando você passa uma flanela, faz... Então, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. De quem eu vou falar, Gisele? Do nosso queridíssimo Alexandre de Moraes. Preste atenção. O ministro Alexandre de Moraes, ele determinou ontem o desbloqueio das contas bancárias do X, antigo Twitter, que informou ao STF de Alexandre de Moraes que vai pagar as multas, multa não, a extorsão, na verdade, né? Mas vamos chamar de as multas exigidas para voltar a operar no Brasil. O retorno da plataforma foi condicionado ao pagamento de 3 multas que somam 28,6 milhões de reais no total. Na semana passada, Moraes Maduro afirmou que o retorno imediato do X depende unicamente do cumprimento integral da legislação brasileira e das ordens judiciais. Vocês notam uma coisa aqui nessa frase? Legislação brasileira e ordens judiciais. As duas não se igualam. As ordens judiciais são coisa diversa da legislação brasileira. Vocês peguem a sacanagem da fala do Sinistro. Aí ele fala em respeito à soberania nacional. Meu amigo, se fosse em respeito à legislação, primeiro que não estava fora. Agora, ele põe e as ordens judiciais. Pegou? Pegaram a sacanagem? E, aliás, falando nesse assunto, tem mais coisa a trazer. Porque os congressistas do Partido Republicano nos Estados Unidos, eles fizeram um espelharmos, porque o outro está numa vada quebrava. Apresentaram um projeto de lei que, se aprovado, restringe a cooperação financeira e judicial entre órgãos norte-americanos e instituições brasileiras. Trata-se de uma resposta à decisão de Moraes de bloquear o X. Segundo o parlamentar Chris Smith, que lidera o projeto contra a censura no Brasil, ele tem apoio do governo do presidente Joe Biden e da atual vice-presidente Kamala Harris, ambos do Partido Democrata. Está na mesa. Valendo! Quem começa? Próxima pauta. Eu começo. Pavinato, lembra quando a gente dizia que era uma decisão política do Alexandre de Moraes com o objetivo de deixar o X, o X, fora do ar durante o período eleitoral? Repare que a cada vez que o X cumpre uma exigência dele, ele cria outra. Para adiar, para postergar o retorno do X aqui no Brasil. Igual a junta comercial. Exato. É igual a moça da junta comercial. Cada hora pede um documento novo, né? Podia olhar tudo num tempo só e falar tudo que fala. Mas ela para na página, ela pede. Depois ela vai olhando. É este inferno. Exatamente isso. Não, e o que tirou o X do ar? Qual foi o argumento utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes? É que não havia um representante legal. Muito bem, agora há. Se há, tem que voltar imediatamente para o ar. Não só esse, né?
Porque esse foi um motivo troçonho, porque vale lembrar, o Xvideos não tem representante legal no Brasil. Exato. O Tinder não tem representação legal no Brasil. O OnlyFans não tem representação legal no Brasil. Exato. Assim, E até as contas do X, da Starlink, enfim, já foram todas desbloqueadas. Portanto, não há mais argumento para manter fora do ar. Mas como domingo é a eleição, o primeiro turno, não vai nos surpreender se até domingo ele for criando novas exigências para postergar e jogar isso para depois. O Washington já se manifestou sobre isso. Domingo ela não vai. A mídia tem sido tão cínica que ela está anunciando o desbloqueio das contas bancárias, desbloqueio do X. Não, desbloqueou as contas bancárias para que eles possam usar o dinheiro para pagar as multas. É só isso. A verdade é que o X só vai voltar quando Vossa Majestade Imperial quiser. Mas exatamente. E ele vai querer depois que surgir o primeiro resultado das eleições agora. Em função desses resultados é que ele vai dizer, vamos prorrogar um pouco mais até o segundo turno, ou a gente libera agora, porque o efeito já deu o resultado que a gente queria. Por exemplo, isso aí, vamos supor que aqui em São Paulo dê Boulos e alguém que não possa vencer o Boulos, simplesmente vai dizer, então libera. Porque agora não tem mais. Mas se porventura der algo que mantenha a força do X, aí vai ser perigoso. Agora, já que a notícia eram duas notícias, eu vou direto, que uma delas é o congressista do Partido Republicano, é importante que os partidos, o que esses congressistas estejam fazendo, apesar de a viabilidade de ser efetivada não ser tão grande assim. Mas o simples fato de lá nos Estados Unidos já estarem preocupando e enquadrando autoridades do Brasil como autoritárias e prejudicando a sociedade brasileira, já coloca um caso que não é comum em relação ao Brasil. Caso do acaso. Isso aí vai trazer. O Alexandre de Moraes, ele sequestrou o X e está agora pedindo o resgate. O X, a Débora, o Clezão, põe a lista aí. Pois é, o Daniel Silveira, o Felipe Martins, é mais um sequestro dentro da ditadura, porque, como foi muito bem colocado, o principal argumento era o tal do representante. O representante agora tem, eles pediram depois uma série de documentos mesmo burocráticos que tinha que fazer, o X fez, cumpriu todos os prazos, ele bloqueou o patrimônio da Starlink, que não tem absolutamente nada a ver, colocou ainda a população brasileira no meio, dizendo que quem usasse VPN também pagaria multa, sendo que a população brasileira só quer liberdade de expressão e não tem nada a ver. E aí agora ele está pedindo ali o resgate desse sequestro que ele fez, e isso vai ficar amarrado, e assim, com sorte, tá? Com sorte após o segundo turno, se ele estiver bem humorado. Vai ficar amarrado e repreendido. Pois é, Gisele, pois foi é. muito legal você ter falado. Olha lá, eu vou dizer por quê. Gisele. Não, mas ela pode falar. Você não pede diálogo? Dançou. Eu peço, mas eu também não perco a piada. Não, é claro, mas é isso. Olha só, é como se ele tivesse feito o seguinte, ele sequestrou, a imagem que você criou do sequestro é maravilhosa. Por quê? Porque ele sequestrou um conjunto de pessoas e falou o seguinte, eu estou liberando para ir na tua casa pegar o dinheiro do resgate. Quando você me entregar o dinheiro do resgate, eu solto todo mundo. Aí eu libero os outros reféns. Exatamente a imagem. Vai lá na tua casa pegar o teu dinheiro, que eu mesmo prendi. Só você. Vale lembrar, tá? O dinheiro que eu também já prendi. É isso aí. E aí eu tô aqui com todos os reféns, aí você me dá o dinheiro Traz com em sorte. espécie. Traz em Se eu espécie para que a estiver gente de bom possa humor, usar. vamos torcer para ele estar de bom humor. Pena, né? A pena exclui a pessoa da internet. Não existe essa pena. Não, aliás, não pode. Nem pode. Desumano, A pena é vou tirar ostracismo. você da internet, de todos os perfis, todas as redes sociais. Isso não é uma pena, isso é ditadura total. E como você colocou, Pavinato, ele tirou essas ordens judiciais da cabeça dele. Não tem lastro na lei. Ele inventou essas penas, tanto que a decisão judicial tem que ser fundamentada. Ele não fundamentou, falou, tira o A, B, C, D e E da internet. É que a criatividade da cabeça dele é inversamente proporcional ao número de fios de cabelo. Então você imagina. Sem dúvida. Não, o que eu vejo com muita gente, inclusive a própria ministra Carmen Lúcia foi no Roda Morta lá falar que a soberania nacional... Todo mundo encampou esse discurso, os que defendem o Alexandre de Moraes, que é um falso discurso de defesa da soberania nacional. É um discurso é uma defesa das ilegalidades e inconstitucionalidades que vêm sendo cometidas por essas autoridades em nome, supostamente, daqueles falsos objetos que eles defendem, que é a tal da democracia, que é o tal do combate ao discurso de ódio, eles enfrentam milícias digitais. Lembrando que nesse caso do Elon Musk, o inquérito é anterior aos próprios fatos. Já existiu o inquérito e ele vai enfiando coisa no inquérito. Enfim, o Elon Musk compõe uma milícia digital de extrema direita. É uma coisa que uma criança de 10 anos ouve, com 2, 3 perguntas, derruba a tese. Por isso que precisa derrubar quem os contradiz. Aliás, é uma coisa muito interessante isso aí, porque
Você veja, quando a gente fala nesse discurso que você tocou da soberania nacional, sabe o que isso me lembra? A tese da legítima defesa da honra. Que legítima defesa é uma reação violenta proporcional à violência que nos ameaça. E imediata, ou que nos acomete. Né? Imediata. A legítima defesa da honra, ao longo da história do Brasil, os homens matavam as suas mulheres, porque, eu descobri que ela estava me traindo. E do nada, de emboscada, com um tiro nas costas. Matavam, é legítima defesa da honra, que é a honra do homem. Então nós estamos vivendo aqui no Brasil a legítima defesa desses senhores que se confundem com a nação e fazem qualquer coisa contra aqueles que não concordam com eles. E qualquer medida é desmesurada, sabe, sem compatibilidade nenhuma, desproporcional e não imediata, é igualzinho à legítima defesa da honra que matou tantas e tantas mulheres e deixou impunes tantos e tantos maridos assassinos ao longo da nossa história. A gente está revivendo isso no plano macro-social, no plano da política. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.